Então, assim, notícias de adoção e de crescimento de demanda são mato agora. Mas o sentimento é de medo extremo, só porque o preço caiu. Então nem parece que a galera... acho que não é nem parece, acho que a galera não tá acompanhando os últimos ciclos do Bitcoin, o que aconteceu, que quedas grandes acontecem, e queda de 28%, 30% é perfeitamente normal, mas acho que tem a ver com expectativa versus realidade, né, Cacá? A galera tinha uma expectativa de subir em linha reta, como em todo o bull de todos os ciclos, e aí quando tem essas correções, vem o medo extremo, aquela coisa assim que a gente olha e pensa, caraca, a galera tá doida, não tava em 2022, não estudou 2018 quando caiu ali Mt. Gox, ou até mesmo durante o bear ali na FTX, na falência, e tá com medo agora, como muitos sinais de crescimento de adoção e demanda. Não sei, também percebe essa dicotomia, essa esquizofrenia, basicamente, nas pessoas no mercado? Sim, percebo, com certeza, Carol. Eu acho que uma das coisas que eu, assim, da minha percepção, que eu acredito que acontece é que a cada bull chega muita gente nova. E essas pessoas novas, elas não vivenciaram os ciclos anteriores, então elas não... elas estão com mãos frágeis, né? Não tem as mãos de diamantes de quem já vivenciou ciclos e quedas grandes. Então, é isso. Acaba que muita gente especuladora entra, muita gente nova entra, querendo, na expectativa de que Bitcoin suba em linha reta, como tu mesma mencionou. E aí, quando tem uma queda de 20%, 30%, a galera se apavora, vende, fica descrente, né? Desacreditada do Bitcoin, porque também não tem um conhecimento ainda sólido sobre Bitcoin, sabe? Chegou agora. E para tu entender realmente Bitcoin, tu tem algumas horas aí, muitas horas de estudo, de conhecimento, de leitura, de aprendizado, de acompanhar que conteúdo da área Bitcoin, de vivenciar mais de um ciclo para entender como o Bitcoin funciona. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que cada ciclo chega um monte de gente nova e essas pessoas, elas não estão ainda totalmente preparadas para essa grande volatilidade do Bitcoin. Então, quando essas quedas acontecem, eu acho que é ótimo, porque justamente mostra para as pessoas como que o mercado funciona, como que o Bitcoin funciona, né? E aí tem a subida logo depois, muita gente acaba se arrependendo. Isso também faz parte do aprendizado dessa jornada aí como Bitcoiner e da mentalidade Bitcoiner. É por isso que, de tudo isso que a gente falou, o que fica mais claro para mim é que, na verdade, o Bitcoin ensina muito mais sobre nós mesmos do que sobre ele, né? Sobre como a gente está, projetando as nossas expectativas em algo que às vezes mal conhece ou mal para estudar, como tu fala, e como a gente está com uma mentalidade de curto prazo, né? Achando que as coisas vão acontecer na expectativa e na velocidade que a gente acha que elas deveriam acontecer, quando na verdade o Bitcoin sempre faz o que ninguém espera que faça, num momento e num tempo que ninguém estava esperando, ninguém conseguiu prever. Mas voltando aqui ao assunto, também por estar numa mentalidade diferente, surgiram teorias ao longo das décadas, do século, de como gerenciar sua riqueza, como gerenciar seu patrimônio, e o assunto desse podcast, que é diversificação, é fruto dessa mentalidade que foi construída no último século, que é a diversificação de patrimônio, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu começar a abrir minha matraca, que eu tô sentindo que hoje eu tô assim, ó, sem freio. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto, então. O assunto do podcast de hoje foi excelente a tua introdução, como tu linkou, né, o que a gente estava aqui batendo um papo com a parte da diversificação, que é o tema. Carol, por que então que se fala tanto em diversificação? Aí a gente está falando de diversificação de ativos, né? Estamos falando aqui como os investidores falam em diversificação. Por que se fala tanto nisso? Boa. A gente vai explicar a diversificação, o conceito mais conhecido, e a gente vai extrapolar para o Bitcoin, tá? Que não tem nada a ver com o conceito que eu vou trazer agora. Então, só para a galera não achar que eu tô louca, mas vai fazer sentido no final. Bom, se a gente for pegar 200, 300 anos atrás, não existia muita diversificação. As pessoas acumulavam o que mais preservava valor, que é o ouro. Então, os países tinham ouro em forma de joias, em forma de barras. A gente já contou aqui no podcast que a gente, enfim, quando foi para a França, viu o ouro sendo usado de inúmeras formas como forma de preservar valor, né? Então, eles pintaram portões de ouro porque era forma de armazenar e também de projetar poder para a própria população e para, enfim, visitantes que chegassem na cidade. Então, o ouro tinha esse papel de preservação de riqueza e de sinalização de riqueza. Só que a gente observa que nos últimos 50, 70 anos, as pessoas não acumulam mais ouro, só ouro. Elas acumulam um monte de tralha financeira, né? Um monte de ativos
com a expectativa de proteção. E esse é o ponto da diversificação dentro da mentalidade Fiat, né, da mentalidade de ativos tradicionais, e dentro do que se explica de economia dentro da linha teórica keynesiana, que é, tu não tem previsibilidade dos ativos. Por exemplo, uma ação de uma empresa, a empresa pode falir a qualquer momento, e nisso, se tu tem 100% do teu patrimônio nessa empresa, tu perde 100% do teu dinheiro. Bom, e esse pensamento, ele tá, de certa forma, correto, né? Então, para uma pessoa não ficar 100% exposta e perder toda a sua riqueza numa falha de um terceiro, ou seja, na gestão de uma empresa, tu diminuir o risco de perder o teu dinheiro é justamente a tua riqueza, é justamente tu colocando em vários ativos que tu considera investíveis, em primeiro ponto, e de acordo com nível de risco. Então, hoje em dia, se considera que os ativos de governos são os que têm menos risco, né? Os de renda fixa, tesouro direto, essas coisas. E ações de empresa, Bitcoin, por exemplo, são os mais arriscados. Empreender, na verdade, é o que é mais arriscado, mas enfim, não vou chegar no mérito desse assunto, senão a gente vai sair do assunto do podcast. Então, a diversificação, ela surgiu e ela pegou força, esse é o ponto que eu queria trazer sobre esse argumento, especificamente no momento em que o dinheiro perdeu lastro num ativo que não pode ser monopolizado, controlado, modificado, que é o ouro. Então, o conceito de diversificação, ele se acelerou e se acentuou e ficou muito popular desde os anos 70 para cá, que é quando justamente o dólar perdeu o lastro no ouro, os Estados Unidos parou de ter ouro nos seus caixas em relação às moedas e à quantidade de dólar que o Banco Central cria, e com isso, o dinheiro, enfim, perdeu lastro, virou um cubo de gelo, e ao mesmo tempo, a necessidade de investir para preservar poder de compra começou a se acelerar. Então, olha só esse cenário, né? Nos anos 80, 90, não se falava em investir muito frequentemente como se fala hoje. Isso era coisa de mega gestor, de pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, ou quem prestava serviços financeiros para empresas, para grandes corporações. As famílias, pessoa comum, não precisava investir, ou não tinha essa busca como tem hoje, que é super popular. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que as pessoas estão mais conscientes da economia, do dinheiro, de investimentos, de ativos, de mercado financeiro como um todo. E isso é super importante, porque te ajuda a entender melhor a realidade, tu não ser enrolado por terceiros, né? Por banco, por gerente de banco, que muitas vezes vende uma tralha para as pessoas. Mas, por outro lado, isso foi um empurrão e uma pressão, um incentivo, eu diria, do próprio sistema Fiat. Então, como as pessoas, elas começaram a ver que o salário já não acompanhava mais os gastos que elas tinham no dia a dia e não conseguia crescer patrimônio, porque as pessoas começaram a trabalhar cada vez mais e não viam crescimento, começou essa consciência e a necessidade, se abriu espaço para que as pessoas aprendessem a investir. Então, vieram muitos exemplos, como Warren Buffett, Livro do Pai Rico, Pai Pobre, Mentes Milionárias, vários desses livros de autoajuda começaram a crescer ali nos anos 90, não sei se tu lembra dessa época, mas muito dessa necessidade e de já ver, nos anos 80 até aquele momento, o efeito de derretimento e diluição que o dinheiro fiat tem, especialmente aqui no Brasil, que tinha recém passado por uma hiperinflação. Só que naquela época, o que se fazia era colocar na poupança. Só que creu, né? Em 91, o dólar confiscou a poupança dos brasileiros. O Collor. O que eu falei? Desculpa, eu entendi dólar. Acho que não, né? O Collor. Então, enfim, as pessoas começaram a perceber e a sentir a necessidade de achar caminhos para preservar poder de compra, mesmo que não com esses conceitos em mente, mas de forma quase que instintiva, e também como prosperar, como manter minha energia, o fruto do meu trabalho, que é convertido em dinheiro, né, no salário que tu ganha naquele mês, no dinheiro que tu ganha naquele mês. Como que eu consigo preservar isso e crescer isso, sem ser diluído, sem sentir que eu estou trabalhando cada vez mais e acumulando cada vez menos. Então, você começou a aprender a investir. E um dos primeiros conceitos, e aí eu vou conectar no assunto de hoje, que se aprende quando se trata de investimentos é a diversificação. Ou seja, de acordo com o teu perfil de risco, do quanto tu tolera ver o que tu investiu, o que tu aportou, oscilar, tu vai distribuir, ou seja, tu vai fazer aportes em diversas classes de ativos. E aí tem várias formas de fazer isso, então o mais conservador na tese, né, de investimento de portfólio moderno, o mais conservador ele coloca mais em renda fixa e ativos de governos, e o mais arrojado / volátil vai colocar um percentual maior da carteira do portfólio em ativos voláteis como ações. Só que nos últimos 15 anos,
Bitcoin surgiu, ele não é uma ação, ele não é um título de governo, ele não é uma renda fixa, ele é um dinheiro digital que foi criado a partir de um protocolo descentralizado. E a partir da descentralização, não tem como mudar esse protocolo. E é a primeira vez na história que a gente tem também um sistema de registros que não tem como ser editado, modificado por ninguém, não tem como editar a história do Bitcoin, como se tenta fazer, né, com várias fontes de informação hoje em dia, não vou entrar nesse mérito também. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Quero comentar, Carol, que o que tu tá trazendo é que o Bitcoin surgiu há 16 anos atrás, ali em 2009, quando a rede começou a rodar, e com isso, até então, o Bitcoin não era considerado nada. É uma moeda, um projeto experimental ali naquele momento. Agora, de alguns anos para cá, ali, quando teve aquela subida ali em 2017, que Bitcoin começou a ser considerado algo a se investir. Começou a mudar um pouco essa visão do que é o Bitcoin. E em 2025, anos depois, começa a ser considerado uma reserva de valor. Então, veja, nesses 16 anos, a visão que as pessoas têm sobre o Bitcoin ela foi mudando e muito rápido para um histórico de 16 anos, né? Se a gente comparar com o ouro, que já é uma reserva de valor milenar, com outro, com ações, né? Estava trazendo aí, imagina, o S&P, Bovespa, quantos anos existem, né, essas formas de investir que estão disponíveis para as pessoas, para os investidores. Então, o Bitcoin tem uma história muito recente. E nessa história muito recente, a visão sobre o Bitcoin já mudou drasticamente nesse período. E o que tu está trazendo agora tem uma nova classe, uma nova forma de investir. Que tu tá rindo. Adoro quando começa a ir alguma coisa que tu vai trazer de diferente que para contrapor isso que eu tô falando. Mas, enfim, Bitcoin, para os investidores, passa a ser enxergado como uma nova classe de investimentos, porque não é renda fixa, não é tesouro, também não é ações. Tá, é que daí a gente vou dar uma volta de novo, tá? Sim, mas o que tu tá falando é puramente a visão das pessoas sobre o Bitcoin. E uma questão de perspectiva. Bitcoin tem 16 anos, o real tem 30. Tipo, é bastante, é metade do tempo de vida do real. Então, por mais que pareça pouco e recente, é um tempo suficiente para provar muito do que os conceitos que eu tô trazendo aqui, entende? Por exemplo, a gente acredita no real, o euro também tem 25 anos, 30 anos, são moedas recentes, as pessoas confiam como se tivessem propriedades sólidas, quando a gente vê que não tem, que eles derretem de valor. Enfim, tu comentou que também agora, 2017, 2025, que as pessoas estão considerando o Bitcoin como uma classe de ativos investível, né? E aí era o que eu estava trazendo antes. Por mais que ele tenha um tempo e ainda não tenha absorvido e adquirido a confiança que outros ativos têm, Bitcoin ele traz conceitos e fundamentos milenares do ouro, do ativo sólido e principalmente da imutabilidade. E era nesse ponto que eu estava conectando na história que não tem como ser modificada do Bitcoin. A partir do momento que tu tem um sistema de registros, um protocolo que ninguém consegue mudar, que ninguém consegue monopolizar, ninguém consegue apagar ele da história e que ele existe e que ele não tem concorrente, não tem competidor para ele traz fundamentos do ouro. Só que o ouro ele faz isso de forma atômica. Bitcoin faz isso de forma digital, usando tecnologia e efeito de rede. Então, o Bitcoin ele traz de volta, conectando no assunto de volta, os conceitos do ouro, por que a galera focava num ativo só? Por que as pessoas acumulavam ouro e apenas ouro? Eram os piratas, eram os imperadores, até tinha algum ou outro, sei lá, diamantes, mas não era a principal reserva de valor do passado. A principal reserva de valor do passado era o ouro, era um ativo, uma classe de ativos, que era considerada muito valiosa pelas propriedades monetárias, era um dinheiro sólido, que não enferrujava, não se destruía, era transportável, divisível e escasso, que todo mundo podia comprovar que era ouro de verdade de forma muito rápida e fácil para a época, sem grandes tecnologias. Hoje, verificar um ouro, se é ouro real ou não, se não é uma barra cheia de tungstênio, é muito mais complexo, tu precisa de um terceiro, de um intermediário. E aí que o ouro falhou como dinheiro e perdeu propriedades, foi perdendo, não propriedades monetárias, mas foi deixando de ser a principal reserva de valor no mundo atual, porque o dólar e os Estados Unidos conseguiu fazer isso, enfim, tem vários vídeos explicando isso, mas voltando para a diversificação, a partir do momento que se perde o lastro no ouro, se invade o mercado financeiro com milhares de classes de ativos tentando, de alguma forma,
se vender como um ativo que vai preservar valor para as pessoas e crescer, multiplicar valor, quando na verdade nenhum deles faz isso. Pouquíssimos conseguem compensar a inflação monetária. O que a gente tem visto é que existe uma dissociação da realidade. Então, governos medem a perda do poder de compra através de inflação de preços e não através da inflação monetária. E aí que a gente tem um embate das teorias econômicas que existem hoje, e é por isso que a teoria econômica que existe hoje, ela estimula a diversificação para que tu pulverize no monte de classe de ativos que tu considera que tem conceitos sólidos ou que nunca vai quebrar com governos, quando na verdade tudo isso que acontece é recorrente. A gente tem visto de forma recorrente governos quebrando, moedas perdendo poder de compra, crises bancárias, subprime, por exemplo, bancos quebrando, empresas quebrando, porque nenhum deles está apoiado realmente em fundamentos sólidos de economia, mas sim em um monte de cálculo em cima de dados que são totalmente mutáveis, manipuláveis e editáveis.